Bom dia, galera, tudo bem? Continue em casa aí, mantendo a higienização, certo? Quem puder ficar em casa, fique em casa, assistindo as videoaulas. Todos os professores estão empenhados em estar mandando as videoaulas para vocês, certo? Então, continue aí mantendo essa rotina de preocupação em casa, de mantendo todo o cuidado possível, certo? Hoje a gente vai fazer as atividades, vai corrigir as atividades que vocês já fizeram da apostila e as avaliações, certo? Então, a gente vai corrigir as atividades do desenvolvimento físico e das práticas corporais. Então, peguem a apostila de vocês, revisem lá o que vocês já fizeram, vê se está correto, certo? Então, a primeira questão aqui antes de continuar o estudo sobre as capacidades físicas, é importante retomar alguns conceitos. Por isso, releia o conteúdo das aulas anteriores e preencha o quadro abaixo. Então, aqui, o conceito de crescimento corresponde ao processo que gera alterações nas dimensões, que é o tamanho do corpo inteiro ou das partes específicas. Está relacionado ao tempo, contando desde o nascimento até a idade adulta. Então, o crescimento ele vem desde lá, quando você nasceu, até quando você chega à sua idade adulta. Ele está contando esse tempo aí, certo? Desenvolvimento, relacionado às modificações evolutivas de órgãos e de sistema, ou seja, modificações que trazem melhoria a diversos sistemas e funções. Então, o desenvolvimento ele acontece ao longo da sua vida. Então, enquanto você estiver crescendo, você está em desenvolvimento. E isso ele vai alterando as partes do seu corpo. Você vai ganhando mais músculo, a sua voz vai mudando. Então, tudo isso faz parte do desenvolvimento, certo? Antropometria, técnica utilizada para medir as dimensões do seu corpo. Então, tudo que é realizado para medir as dimensões do seu corpo é a antropometria que faz isso. Atividade física, atividade que resulta em gastos energéticos acima dos níveis de repouso. Então, toda vez que você não está em repouso, você está praticando uma atividade física. Aptidão física, capacidade de realizar as atividades físicas. Todas aquelas atividades físicas que vocês realizam, caminhada, corrida, fazer uma flexão, então tudo isso entra na parte de aptidão física. Capacidades físicas, propriedade do organismo que podem ser treinadas ou serem utilizadas para a realização de tarefas cotidianas. Então tudo que você realiza ali no seu dia a dia, tudo que você está exercitando no seu dia a dia, você está auxiliando uma capacidade física sua, seja ela na força, na agilidade, na flexibilidade, certo? Elementos presentes nas lutas e nas artes marciais e elementos presentes nas brigas, essas brigas de ruas com violência, certo? Então, nas artes marciais, nas lutas, existem regras. Então, você não pode sair por aí querendo bater em qualquer um, você não pode sair por aí querendo utilizar da arte marcial que você aprendeu para brigar com pessoas na rua. Isso aí já é elementos da briga, que é a ausência de regras. Eles não têm regras para isso. Código de ética e filosofia. E nas brigas já não tem, é um embate direto chamado de luta, mas é de briga mesmo. Respeito ao adversário e história ligada à luta pela sobrevivência. Derrota do adversário como principal objetivo. Para vocês verem a diferença das duas. Uma respeita o adversário independente dele ganhar ou perder. A outra já não tem esse respeito pelo adversário. É praticada por atletas. Não é praticada por atletas, para vocês verem a diferença, certo? Neste capítulo foram desenvolvidos os conceitos de desenvolvimentos físicos e de capacidades físicas. Retome o material e os testes realizados e responda as questões. Quais são as medidas antropométricas? Por que é importante entender como essas medidas são estabelecidas? Então, quais são as medidas? É a medida da idade, da massa, o peso corporal da pessoa, certo? O comprimento dos membros inferiores, a altura total. Então, tudo isso fazem parte dessas medidas antropométricas que são feitas, certo? Que são realizadas. E a idade é o tempo em anos e em meses que você tem, certo? Desde o nascimento. Massa é a massa do ser humano, normalmente chamada de peso corporal. A altura, distância entre o vértice da planta do pé, então desde lá do pé, até a parte de cima da cabeça, certo? Envergadura, a distância entre os dois braços. Então, você vai medir os dois braços, é o tamanho da sua envergadura. Comprimento dos membros inferiores. Medida das pernas, que vai da planta dos pés até a articulação da cabeça do fêmur. Então, até o fêmur, certo? Altura total.
medida desde a planta do pé até o ponto máximo alcançado pela mão direita, com o braço direito estendido acima da cabeça. Então você vai estender o braço acima da cabeça e você vai ter o seu comprimento total, certo? Quais são as principais capacidades físicas e de que forma influenciam no seu dia a dia? Então aqui a gente tem, que a gente já falou nos vídeos anteriores, a força muscular, flexibilidade, agilidade, resistência. Então todas essas elas vão estar presentes no seu dia a dia. Basta você dar um jeito de contribuir com o auxílio dela no seu dia a dia, certo? Então você vai praticando ela e com isso você vai ganhando mais capacidades físicas nessas aí expostas. Preencha o quadro com exemplo de atividades realizadas nas suas aulas de educação física para cada capacidade apresentada. Então agilidade, a gente pode fazer brincadeiras como a mãe pega, fintas, dribles nos jogos de futebol e basquete e handebol. Então todos esses esportes a gente pode estar praticando aí a capacidade de agilidade. Força, atividade ligada aos jogos de oposição. Então todos aqueles jogos de oposição onde você tem que derrubar o adversário, você tem que tirar o adversário de algum lugar, você está praticando a capacidade física de força. Resistência, atividade de corrida, você pode passar aí 10 minutos correndo para ver qual a sua resistência nesses 10 minutos, certo? E a flexibilidade, movimentos da capoeira, da ginástica e de outras lutas onde você pratica a flexibilidade aí. Sobre as lutas e a cultura indígena, leia atentamente as afirmações e assinale V para verdadeiro e F para falso. Na cultura indígena, as lutas são disputadas somente entre duas pessoas, para que fique evidente qual dos oponentes é mais forte. Falso. B. Além de eventos de demonstração da força, as lutas indígenas são uma forma de manutenção dos rituais e da cultura dos diferentes povos. Verdadeiro. C. As lutas indígenas, além de apresentarem um caráter competitivo, podem ter como objetivo a integração dos povos. Verdadeiro. D. Os estudos das lutas indígenas facilmente demonstram como não existe uma diversidade de culturas indígenas no Brasil. Falso. 4. Assim como toda a prática corporal, as lutas também foram criadas para cumprir determinados objetivos, carregando diferentes significados ao longo da história. Retoma o material e discorra sobre a capoeira. Então a capoeira ela foi criada lá quando os escravos eles eram mantidos em quilombos. Eles eram mantidos presos e aí eles procuravam fazer a capoeira como uma forma de expressarem a sua revolta por aquilo ali. Tanto que eles não podiam deixar que as outras pessoas viam eles praticando a capoeira, tinha existência de músicas. Então toda vez que eles eram pegos praticando a capoeira, eles eram levados ao tronco, eram castigados. E aquilo ali era uma forma de mostrarem que eles estavam fazendo baderna. Então toda a capoeira ela teve toda essa luta lá, para lá na frente ela ser tombada como patrimônio histórico do Brasil. Então existiam escravos que fugiam, iam para quilombos, certo? Então tem toda essa história da capoeira aí. Então o objetivo dela era esse, era uma manifestação das pessoas em revolta de elas serem escravizadas, tudo, certo? E agora o desenvolvimento e crescimento. Os conceitos de desenvolvimento e crescimento são, letra A, crescimento corresponde ao processo que gera alterações de tamanho do corpo ou das partes específicas. Verdadeiro. O crescimento está relacionado do tempo, ou seja, acontece realizado desde o nascimento até a vida adulta. Verdadeiro. Desenvolvimento corresponde ao processo que gera alterações no tamanho do corpo ou de partes específicas. Falso. Isso aí é o crescimento. Desenvolvimento é a modificação de órgãos e sistema, trazendo melhoria a uma composição ou função. Verdadeiro. E letra E, somente o crescimento tem relação com experiências vividas ao longo da vida e por fatores sociais, como o acerto a diversas práticas corporais. Falso. Aqui é a antropometria. Então, sobre as medidas antropométricas, a maneira de obtenção dos dados assinala a alternativa incorreta. As medidas de uma pessoa são sempre comparadas com tabelas cujos dados representam uma condição ideal. Verdadeiro. Em função das condições sociais e das experiências vividas, nem todas as pessoas atingirão os números considerados ideais. Verdadeiro. Pessoas que não apresentam medidas iguais aos padrões pré-estabelecidos sempre demonstram alguma doença ou incapacidade. Falso. A predisposição genética e as experiências de cada indivíduo devem ser respeitadas e valorizadas. Verdadeiro.
E as tabelas utilizadas para as avaliações antropométricas são importantes, mas deve-se levar em consideração o país e as regiões em condições sociais de cada sujeito. Falso. Então, galera, era isso as atividades. Vocês podem estar procurando fazer aí. Semana que vem a gente vai estar colocando mais atividades para vocês estarem fazendo, certo? Então, procurem estar estudando, procurem estar vendo as videoaulas certinho que os professores estão fazendo para vocês. Mantenham aí os cuidados possíveis, certo? E já já a gente está de volta. Obrigado.